Para já fazendo uma brincadeira, para dar um contraste para a gente entender, né? Vou lembrar, né? Fazer aqui um lembrando aqui de não é de física não, tá? Porque isso aqui é física 4, mas é uma coisa que a gente está acostumado, né? Que é a imageamento, diagnóstico médico por imageamento, só que com, né, raios X. Tá? O que, que é o raio-x? Raio-x uma onda eletromagnética com comprimento de onda, né? Quando a gente fala de ondas, física 2, comprimento de onda é a distância, né, entre dois vales ou dois picos, né, de uma onda, né? Então, o comprimento de onda do raio-x, ele é muito interessante, muito particular, porque ele é da ordem de, né, 10 a menos 10 metros, tá? Ou seja, ele é da ordem de angstroms, tá? Que são as distâncias interatômicas, atômicas, né? Num cristal, entre distâncias entre átomos no cristal e tal, tudo mais, tá? Então, ele é super interessante, ele é útil para a gente fazer difração de raio-x quando a gente quer, por exemplo, determinar a estrutura cristalina, né? Ou a própria estrutura molecular, né? Como é que faz com molécula, né? Os caras cristalizam, né, as moléculas, as proteínas e tal, para poder estudar qual que é a estrutura dela através de difração de raio-x. Né? Então tem que passar por um processo de cristalização. Faz esse tipo de análise em polímeros, né, em fármacos, em um lugar que faz muito uso disso, é lá no LNNAN, no Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas, né? Muita gente fera lá que trabalha com isso. Então, mas os raios-x, no diagnóstico, o que que são? Né? Você tem, né? Vamos colocar aqui, né? Vamos supor que você tem aqui, né? Uma parte do seu braço, né? E o que dá sustentação ao seu braço, né? São, né? Ossos que você tem aqui dentro, né? Um material, né? É, que é que tem alta densidade, relativamente alta densidade. Densidade mesmo, né? Massa por volume. Então, quando você, né, joga raio-x, né, teu raio-x aqui, o raio-x, a onda eletromagnética, ou você preferir pensar de um modo moderno, né, aquela chuva de fótons, de partículas, né, elas, né, os fótons, passam pela carne, pelo tecido mole, tá? Mas não passam pelo osso. De tal maneira que, se quando a gente colocar, quando se colocar, não, colocando, né, uma chapa fotográfica, que antigamente era uma chapa fotográfica, uma emulsão, né? São produtos químicos, né, sensíveis à luz, à radiação, no caso aqui, raio-x, né? De tal maneira que é o seguinte, né? Aonde, aonde você tem o teu osso, né, o teu material opaco à radiação, então onde não passa, quer dizer que ele é opaco, né? Ele, né, não queima, né, o filme, e aqui, né, queima o teu filme. Você faz um negativo disso, você tem a imagem do seu osso, né? O negativo disso é exatamente onde tá escuro, fica claro, né? E assim por diante, né? E aí você tem uma imagem do teu osso. Então, o que que você consegue observar com o raio-x? Você observa, né? Quem, né? São os componentes, né?
né, de alta densidade. Você observa, né, materiais, né, os elementos opacos, né, ao raio-x. Deixa eu escrever assim. Né? No caso, né, os de alta densidade, o osso, ele não deixa o raio-x passar, certo? Tá? E aí, o que você perde? O que você perde que você não consegue enxergar, né, é a quem? A carne, né? Você, né, não observa, não consegue observar o tecido mole, chamado de mole, né? Que não é opaco, né? Não observa. Poxa, então é isso. Então, você não consegue ver os detalhes, então, né, do que, o que é mais, talvez, mais importante, né? Não é mais importante, né? Mas da carne, do sistema vascular, né? Dos órgãos internos e tal, tudo mais, né? Então, o que que os caras pensaram? Os caras pensaram em fazer o seguinte, olha só, né? Vou pegar o camarada aqui, ó, vou de novo desenhar ele, seu braço, aqui, ó. Nem sei se eu escrevi osso, eu tenho uma dúvida, eu tenho, osso é com CH mesmo, né? CH, C cedilha, né? Eu não sei. Acho que é, né? Fiquei até com medo antes que eu escrever aqui. Eu tenho um problema com C cedilha, S, dois S. Eu acho que é dois Dois S. S, né? Olha, eu vou jogar fora, você vai editar. É, ó. Olha, ó, viu? Eu tenho um problema sério com C cedilha. Ainda bem que eu não sou professor de português, né? E você vê que eu fico na dúvida, isso que é importante, né? Eu tenho noção de que tem alguma coisa errada. Aí ficava complicado, né? É, você tem os teus ossos aí, olha. Então, né? Dá um desconto, né? Aqui, então, você tem o teu osso com dois S, né? De novo, deixa eu escrever aqui, porque vai ficar lá depois para, né? E aí, então, os caras pensaram o seguinte, ó. O tecido mole, todo mundo que está aqui, né? É rico em, tem muita água. Ou seja, tá cheio de prótons lá, né? Tá cheio de prótons, claro, sempre, qualquer lugar vai estar cheio de prótons. Tá cheio de hidrogênio lá, né? E, né? O que que eu posso fazer? Eu vou colocar esse camarada numa região do espaço onde tem um campo magnético bem alto, no caso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, onde tem um campo magnético P bem grandão, tá? Então o que que vai acontecer com os momentos de dipolo magnético de spin desses caras que estão aqui, dos núcleos de hidrogênio? Vão ficar alinhados com o campo magnético externo. A tendência dele é rodar até alinhar, né? Vão ficar alinhadinhos no primeiro momento, né? E aí o que que o cara faz, né? Vou mudar a cor desse cara aqui. Tudo aqui, um verdinho bonitinho. Nem dá pra ver esse verdinho. Tudo onde está o verdinho aqui é campo magnético. E aí o que o cara faz? Ele vai dar
um pulso, vai jogar onda eletromagnética aqui, né? Cujo, né? Isso aqui é uma onda eletromagnética. Com a energia dessa onda, desses fótons, certinho para poder fazer o quê? Quando ele joga, o que acontece com esses caras? Inverte, inverte. Quando eles agora, no segundo momento, né, invertem, o que acontece? Para inverter, ele precisa ganhar energia. De quem que ele ganha energia? Da onda eletromagnética. Então quer dizer que a onda vem vindo e ela é absorvida pelos prótons da água. Quando ela é absorvida pelos prótons da água, né, o tecido mole passa a ser o quê? Opaco. Ele absorveu, ele não deixa a luz passar, né? Os prótons da água absorvem a onda eletromagnética, né? Invertem o spin, ou seja, né? Agora, o tecido mole absorve a onda eletromagnética, né? Absorve a onda eletromagnética e passa a ficar o quê? Opaco. Então, o que acontece? É exatamente a mesma coisa que tinha antes. Antes era opaco, né? O osso, né? O material ali, o elemento de alta densidade, né? Aí agora o tecido mole é que é o quê? Opaco. Então, se você, do mesmo jeito, colocar agora aqui atrás, né? Uma chapa fotográfica, hoje é tudo digital, né? São CCDs, né? Igual a do, do celular, né? Das câmeras, né? Então agora você vai ter, né? O quê? Você vai ter a imagem sua, aonde, né? O osso aqui é onde que vai queimar, né? E fora, onde tem o braço, vai ficar escuro, ou seja, você agora tem informação do tecido mole, né? Inteligente, né? 1900. Então aqui tem alguns exemplos só para ilustrar o tipo de informação que a gente tem. Aumenta-se, aqui tem uma imagem com contraste, que normalmente se usa, é um composto à base de gadolínio. Não é, o gadolínio em si é tóxico, né? Eles usam um elemento, né, que é injetado, né, na veia da gente, né? E o gadolínio, se a gente for ver, pegar aqui, ó. O gadolínio tem um monte. Vou pegar aqui, ó. Da terra rara, né? O gadolínio, olha só, tem o 4F dele, tá? Tem um monte de elétron desemparelhado. Então, além do spin nuclear, você pode ter ressonância de spin, né, eletrônico, né? Então, esses caras que estão ali, então aumentam muito mais a absorção de onde tiver gadolínio. Então, você consegue ter detalhes muito maior. O gadolínio, né, Európio, né, Samário, né, aqui na linha aqui da galera aqui do... Na verdade, Terra Rara é uma família maior, né? Aqui são os lantanídeos, né? Os lantanídeos fazem parte da família das terras raras, que incluem alguns outros elementos aqui, como o ítrio, né? Então, você vai vendo que eles vão preenchendo. O gadolínio é o cara que mais tem galera aqui, né? Daqui para diante, né? O tébio, né? E o disprósio começam a preencher, então vai diminuindo
um número de spins eletrônicos, né, desemparelhados, tá? O lantânio aqui o 5D, sério 4F1, né, o Brasildínio, né, 3, né, e o Gadolínio, né, o Europa e o Gadolínio, na verdade, o Gadolínio tem um 5D também desemparelhado, né, então é um camarada que realmente é o que tem mais, né, spins eletrônicos desemparelhados. Então aumentam muito mais você consegue enxergar muito mais detalhes, né? Claro que não é todo caso que você coloca o contraste, né? Tem casos que você não precisa de tanta resolução assim. Normalmente quando está fazendo, né, para câncer, no caso como está ilustrado aqui para veias, artérias, né, angiologia e tal, os caras fazem com contraste, né? Porque, por exemplo, você tem vasos que são muito pequenininhos, né? Então você quer enxergar com bastante detalhe. Bom, então é isso aí, vamos seguir adiante. Vamos falar agora um pouquinho também. Hoje a aula é para a gente falar sobre mais aplicações. E antes da gente chegar, o que eu quero falar hoje aqui é sobre, né, espectrômetro de massa, que vai também vai ajudar a gente a entender como é que o Thomson descobriu o elétron. Então aqui é o movimento de cargas, né? A gente já sabe qual é a força. Então só vamos fazer uma breve conversa aqui. Movimento de cargas em um campo magnético. A gente sabe já que a força magnética, o vetorzinho força magnética, é que a carga, né, vezes a velocidade com que ela está se deslocando no campo magnético, vezes o campo magnético. Se é um produto vetorial, a gente sabe então que a força magnética, ela vai ser sempre, né, perpendicular, o vetor força magnética é perpendicular, característica do produto vetorial. Né, ao plano formado pelos vetores V e B. Né? Eu estou interessado aqui perpendicular à velocidade. Então, a gente avaliou isso daqui já, então a gente sabe que a força magnética, a única coisa que ela faz, né, é mudar o vetor, né, muda a direção e sentido sem mudar o módulo do vetor velocidade. Direção mais sentido, né, porque uma coisa está dentro da outra. Uma direção pode ser, sempre, né, vai ter dois sentidos. Sentido, não. Eu fiquei sentido aqui com o osso. Não muda o módulo da velocidade. Ou seja, no final das contas, uma coisa que a gente concluiu é que não, força magnética, não realiza trabalho, nunca. Né? Trabalho da força magnética é igual à variação da energia cinética, que vai ser sempre igual a zero. Ora, então, né, coloquei aqui vou pegar aqui uma figurinha que eu trouxe para cá. Para me ajudar. Vamos supor, então, inicialmente, né, que você tem aqui uma partícula com carga positiva, né? Ela chegou aqui
está vindo aqui de alguma maneira por esse caminho. E aí, no momento que ela chegou aqui, a gente liga o campo magnético. E o campo magnético X, então ele está, né, entrando no plano na tela. Então, qual é o sentido, né, da força magnética? É V, regra da mão direita. V, vetor B. Então, meus dedos têm que estar na direção do primeiro vetor. O primeiro vetor é a velocidade. Então, está para cá. O campo magnético está entrando. Força magnética vai estar para cima, como está ilustrado aqui. Então, a velocidade e a força, ela está a 90 graus uma da outra. São perpendiculares. Né? Ora, o que a força vai fazer? Essa força, né, ela vai fazer com que a velocidade, né, mude de direção e sentido, mas o tamanho do vetor velocidade continua o mesmo. Quando ele mudou, né, você está puxando para cá, ele mudou, o que acontece com o produto vetorial? Agora está para cima, um pouco inclinado, o campo magnético continua ainda para dentro, a força magnética muda junto. Ou seja, na hora que a partícula muda a sua trajetória, né, ela estava vindo aqui na horizontal e ela começa a subir um pouquinho, a força também muda, de tal maneira que continua sendo perpendicular. E assim sucessivamente em diferentes pontos da trajetória. E vai, né, como o desenho já está mostrando aqui, vai curvando até fechar um círculo, né? Então, o movimento desse camarada é uma trajetória circular. Como a trajetória é circular, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, sempre, né? Velocidade é sempre tangente à trajetória. E a força, ela é o quê? Perpendicular à trajetória, perpendicular à velocidade, significa que, se a gente marcar o centro aqui, né? O que acontece? A força está sempre apontando para o centro do disco, do círculo, né? Ou seja, se a força sempre aponta para o centro, então essa força que está aqui é uma força, a força magnética desempenha o papel de quem? Né? Ela, nesse movimento que está aqui, a força magnética é uma força centrípeta. Física 1. Ah, legal, 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 legal. Então, tem aceleração? Tem, porque tem força, né? Então, força magnética, né? Ela é a força centrípeta e ela é igual à massa dessa partícula que está ali, vezes o que a gente chama de aceleração centrípeta. Lá em Física 1, professora, né, quem fez com a TISA, né, ela demonstrou para vocês que existe uma relação entre a, a aceleração centrípeta e a velocidade v com que ele está percorrendo o círculo, o módulo da velocidade. Então, isso aqui é velocidade ao quadrado sobre o raio do círculo, tá? Beleza. Então, vamos escrever agora aqui o lado de cada força magnética. A força magnética, em módulo, é a carga, a velocidade, né? O V dele percorrer aqui, vezes o campo magnético, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes seno do ângulo entre eles. O ângulo entre todo mundo que está aqui é 90 graus, né? É π sobre 2. De tal maneira, então, que o seno de π sobre 2 é 1. Então, o módulo da força magnética é QVB. Juntando aqui, QV campo magnético é igual a mv ao quadrado sobre o raio da trajetória.
Vou cortar esse V com o V ao quadrado, e daqui eu vou tirar o raio, né? O raio vai ser, vou passar ele multiplicando e vou passar QB dividindo, então vai ficar MV QB. Então, o raio desse círculo aqui, esse movimento circular, é dado por massa vezes velocidade, carga vezes campo magnético. Agora, então, observa que, se a gente tiver, né, falando de cargas, né, se forem elétrons, né, M, massa do elétron, e Q, carga do elétron, e 1,6. Isso que está aqui é exatamente o que, né, a gente mede, né, que o Thomson, JJ Thomson, mediu para descobrir o elétron, tá? Qual era? Primeiro ele mediu a razão entre a massa e a carga, tá? Esse cara que estava ali. E mais tarde, outros caras vieram, né? O Millikan, né? Veio, outros caras não, né? O Millikan veio, vários anos depois, né? E aí mediu exatamente qual era a carga dessas partículas. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? O E em si, quem determinou então, deixa eu marcar aqui, né? Foi o Millikan. Não lembro exatamente quais foram os anos em que isso aconteceu. Isso aqui ainda no século XVIII, século XIX, desculpe, século XVIII. Isso aqui já foi no século XX. Joia? Então, né, é até interessante a gente, só para ilustrar ainda mais aqui a brincadeira, né? Só a título de ilustração. Olha só que legal como é que vai ficar o movimento, né? Dessa carga aqui, quando a gente, de alguma forma, ela entrou aqui, né? Ela tá vindo nessa direção, uma velocidade v inicial, né? E aí ela entra numa região onde que tem um campo magnético, né? Então, ela tem um V, uma componente V, que é perpendicular. Isso aqui não é um 1, não, né? Então aqui tá, né? Perpendicular, e esse cara aqui é o V paralelo que está decompondo. Já eu falo nisso. Então ela entrou aqui com uma velocidade perpendicular, que é perpendicular ao V. Então, olha só, V está para cima, o B está para o lado, não é isso? Né? Então, V, vetor B, para cima, vetor B, a força nesse instante que está aqui, vai estar uma força em perspectiva apontando aqui para baixo. Ah, então, ele vai, né, tentar fazer uma trajetória, né, curvilínea aqui, circular, joia? Então, ele vai ficar preso, né, no movimento circular aqui, não sai, né? Mas, suponhamos que ele não entre perpendicular, né, que ele tenha uma componente, precisava ter apagado, né? Ele tenha uma componentezinha, né? Ele tem a perpendicular, mas ele tenha também uma componente paralela. A componente perpendicular vai levar à ação de uma força magnética. A paralela não. Então, se só tiver perpendicular, ele vai ficar preso aqui num círculo. Mas, pelo fato de ele ter agora uma componentezinha paralela, ele começa a descrever uma espiral, né? Então, esse é um movimento que vai acontecer devido a essa componente.
Respirão. Se pegar os livros, né, você tem campo magnético terrestre, né, você tem partículas que vêm do espaço entrar aqui na nossa atmosfera, né, o Sol não é uma esfera linda, bonitinha, brilhante, né, de cristalina nem nada, ela é um verdadeiro inferno, né, o Sol, a estrela, é um verdadeiro inferno, e tem explosões solares lá, né, e nessas explosões são jogados, né, no espaço, né, uma quantidade gigantesca de massa, de partículas carregadas, né, e essas partículas carregadas, né, tô falando de prótons e ali em volta do Sol tem gases, né? Então, elétrons, é um verdadeiro plasma ali, né? Tudo dissociado. Então, aquilo ali é jogado para o espaço, são chamados ventos solares, e esses ventos solares carregando essas partículas carregadas, quando chegam aqui na nossa atmosfera, né? Perto do nosso planeta, na verdade, não chegam à nossa atmosfera, parte sim, parte não, né? Ela devido ao campo magnético terrestre, né? Eles têm velocidade, têm campo magnético, então eles vão ser desviados, né? Vão ser, né, desacelerados em algumas direções, acelerados em outras, né? Enfim, e isso, né, protege o nosso planeta, né, de que essas partículas carregadas cheguem até aqui no nosso chão, né, e queimem as coisas. Não estou falando de luz, estou falando de partículas carregadas, ou seja, de corrente elétrica, tá? Produzindo também coisas bonitas, como a aurora boreal, né, que são essas partículas entrando, sim, né, no campo magnético terrestre, é, as que conseguem entrar na nossa atmosfera. O livro de vocês tem umas imagens legais, legais, legais. Deixa eu até te mostrar aqui. Esse campo magnético terrestre é um protetor nosso. Se não houvesse, né, o campo magnético, né, terrestre, não existiria vida no nosso planeta. São exemplos, então, importantes que vale a pena a gente discutir nesse momento, né? É ruim não falar. Então, eles vão, né, como estão colocados aqui, eles vão ficar confinados, presos ali, né, movimento circular, né, e, né, podem emitir radiação, essas radiações bonitas aqui, que são chamadas de aurora boreal. Então, agora, nesse momento, a gente está apto para entender, e aí já tem um desenho aqui que vai me ajudar, né, que é o famoso espectrômetro de massa. Ele é composto de várias partes, né? Eu vou explicar ele direitinho.
Então, aqui, primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou rabiscar e depois vou apagando, tá? A gente tem aqui uma fonte de, 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 de partículas carregadas, tá? Pode ser elétrons, tá? Por exemplo, né, como eu falei para vocês, né, exemplos aqui, né? Quando a gente tem aqui um bulbo e aqui dentro a gente tem vácuo, tá? E aí, quando a gente passa a corrente aqui por um filamento, ele incandesce, né? Que é incandescente, e emite elétrons. Tá? Posso pegar esses elétrons que estão soltos ali, em todas as direções, na verdade, né? E posso arrastar eles para cá através da ação de um campo elétrico. Tá? E aí saem por aqui, né? Os elétrons. Ou então a gente pode fazer o que também, né? Gás. Você pode vaporizar, né? Você pode ter um forno, por exemplo, prata lá. Tem vários tipos de fornos, né? Mas tem os de indução, por exemplo, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre indução eletromagnética. Então você pode esquentar muito esse camarada de uma maneira muito rápida, né? Uma peça de, de prata, né? Ou alumínio, qualquer metal, né? Claro que uns vão vaporizar maior temperatura, menor temperatura, dependendo das ligações químicas, né? Você vaporiza esses átomos, você passa uma corrente tão grande que ele derrete, né? E vaporiza, né? Átomos de metais, né? Ficam ali dentro daquele recipiente. Então, como se fosse um gás. Então, eles têm velocidades altas, porque a temperatura é muito alta, né? Então, você pode ter aqui um forno. E aqui você tem, né, partículas, moléculas ou átomos, né? Você pode vaporizar, por exemplo, né? De tal maneira que você tenha moléculas, né? E esses caras estão, cada um indo, é um gás, uma direção diferente. Se você fizer um buraquinho aqui, o que vai acontecer? Vai escapar gás por aqui, né? E, e você pode, então, fazer esse buraquinho e vai escapar. Você coloca essas chapas aqui com diferentes furinhos, né? Vou fazer uns desenhos mais retos. E aí, se você coloca aqui, ó, né, olhando de cima ali. Só esse camarada que tá vindo aqui consegue passar. Né? Então eles saem por aqui. Então tem várias diferentes maneiras de você ter. Então você tem uma fonte. Esses caras que estão aqui são, né, os que a gente chama de colimadores, né, as chapas colimadoras. Vem lá de ótica, né? Então você tem uma lente convergente, né?
um feixe de luz, uma fonte de luz que irradia em todas as direções. Você não quer um feixe de luz que vá em várias direções, você quer um feixe de luz que seja paralelo, né? Então, você pode usar um sistema de lentes de tal maneira que você fazer a fonte de luz, né? A luz, o feixe, né? Que está divergindo ou convergindo para um ponto, para ficar paralelo, né? Você está usando, então, de um sisteminha chamado de colimador, beleza? Né? Que simplesmente é isso. Aqui está saindo em várias direções, né? E está passando só uma direção. Aí agora que entra, que está aqui, bem grandão, é o seletor de velocidade. O que é isso? Aqui tem velocidades, né, termodinâmica, né? Você tem as partículas ali com várias velocidades diferentes, né? Em módulo mesmo, né? Módulo mesmo, tá? A gente só calcula lá em Física 2, com o comecinho de Física Estatística, Teoria Cinética dos Gases, né? A gente calcula os valores médios, mas tem toda uma distribuição, e essa distribuição é gaussiana, né? De velocidades. Enfim, então aqui eu quero selecionar as partículas que estão saindo aqui da minha fonte, que tem carga, que tem uma velocidade em específico. Não é qualquer velocidade, eu quero selecionar uma velocidade em específico. Como que eu faço isso? Eu coloco nessa região do espaço aqui, onde as partículas vão passar, né? Eu coloco um campo elétrico e um campo magnético perpendicular. Campo elétrico e campo magnético, tá? Do jeito que está desenhado aqui, observem que, né? O meu campo elétrico, ele está na horizontal, da esquerda para a direita. Então, esse camarada que está aqui, né? Desenhado daqui para cá. É o meu campo elétrico. O campo elétrico, ele conseguido de que maneira? Aqui eu tenho, né? Como se fosse duas placas, uma carregada com carga positiva e outra carregada, né? Do outro lado, com carga negativa. A gente até sabe qual é o campo elétrico que vai estar aqui no meio, né? Vai ser sigma sobre epsilon zero. Sigma é a densidade de carga ali, né? Então tem um campo elétrico. E o campo magnético, tá? Olha só o campo magnético, ele está aqui, ó, bolinha. O campo magnético está saindo da luz, da luz da tela, né? Então, essa partícula que está aqui, vou desenhar ela, né? Ela tem carga positiva, então ela tem uma carga, a princípio pode ter carga negativa também, né? Não importa. Então ela tem uma certa carga aqui, e tem um campo elétrico, da esquerda para a direita, e tem um campo magnético saindo. Ela tem uma velocidade, a gente não sabe qual que é, mas ela tem uma velocidade e veio para cá. Então, qual é a força que age sobre essa carga? A força eletromagnética. Tem campo elétrico, então é Q vezes o campo elétrico. Tem campo magnético, então é Q. Tem velocidade? Tem. Vetor B. A velocidade é perpendicular? É. Né? Então, a gente está vendo aqui que a velocidade está na tela, B está saindo. Então, essa é uma velocidade perpendicular a B. Né? Então, são duas, né? Aqui eu tenho, né, a força elétrica e aqui a magnética. Vamos desenhar a força elétrica e a força magnética. Então, a força elétrica
se a carga é positiva, ela é paralela ao campo elétrico. Então, vou ter aqui uma força elétrica. A força magnética, regra da mão direita, produto vetorial, tem que tomar cuidado. Então, ó, vou ter que virar de baixo aqui, né? V para baixo, B está saindo da tela, força magnética está para minha esquerda. Então, força magnética vai estar para cá. Joia? Então, o que que eu vou fazer? Né? Então, vamos olhar. Mais para frente, tem também uma outra chapinha, né? Tipo colimadora, com um buraquinho. Então, o que que vai acontecer? Se a força elétrica ganhar no cabo de guerra, olha só, observe, né? Então, a força elétrica, muito forte, né? Força elétrica está para cá. Força magnética está para a esquerda. Força elétrica para a direita. Força magnética para a esquerda. Cabo de guerra, né? Se a força elétrica for maior do que a força magnética, a trajetória desse camarada que está aqui é o quê? Ele vai ser empurrado para cá, pode até bater aqui, né? E não passa pelo meio. Se a força magnética for maior que a força elétrica, agora ele vai desviar para onde? Para a esquerda, bate aqui, cai, não passa. Ou seja, a força elétrica e a força magnética, elas desviam, né, a partícula do caminho dela. Eu quero saber quem é que vai passar. Quem é que passa? Aquela que não sofre desvio. Então, quem não sofre desvio? Aquela partícula cuja a resultante de forças que age sobre ele é zero. Se tiver uma força resultante para a direita, força elétrica está ganhando ao cabo de guerra, vai deslocar para a direita, não passa. Força magnética ganhando, né, ao cabo de guerra, resultante para a esquerda, ela desloca para a esquerda. Então não pode ter resultante, né? Somente vai passar por aqui, né? Quem? Né? Aquela cuja somatória das forças foi igual a zero, né? Ou seja, quem estiver em equilíbrio. Então, quando que é equilíbrio? Força elétrica igual a força magnética. Força elétrica em módulo, né? Q vezes o campo elétrico, igual a força magnética em módulo, né? Módulo do primeiro, módulo do segundo, vetor, velocidade, módulo primeiro, vetor, velocidade, módulo do segundo, vetor, campo magnético, né? Então, vezes seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 90 graus, né? Π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, então tá aqui. Vamos cortar as cargas, né? Então, o que que tem? Que a velocidade vai ser igual à razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Quem coloca o campo elétrico, quem coloca o campo magnético, sou eu. Então, eu, né, ajusto E, campo elétrico, e B, para a velocidade V que eu quero. Ah, legal, hein? Aí agora a gente entra na terceira parte aqui, né, praticamente a terceira parte aqui, que é, né, a parte em que tem, né, um detetor, né, tem parte externa, nem sei se tem nomes, cara, aqui. O que acontece na parte externa? Na parte externa continua tendo um campo magnético para baixo, só que agora não tem mais campo elétrico. Então só vai ter aqui agora, então aqui, para uma partícula que tiver aqui, vamos desenhar ela. Então para a partícula que tiver aqui, que passou, né, ela vai sofrer a ação de uma força magnética, apontando para onde? Para o centro.
Aqui a força magnética é uma força centrípeta. Só tem força magnética e força magnética é centrípeta. Então aqui a trajetória, né, das partículas é circular. Qual é o raio desse círculo que está aqui? Ah, o raio a gente já calculou. Quanto que deu? MVQB. Né? Esse B que está aqui não necessariamente é o mesmo B, tá? Então, né, só para cargo de o B', né? Então, eu tendo aqui, olha só, né? O que que eu controlo? Eu sei qual é a velocidade, por quê? Porque eu controlo quem que é E e quem que é B. Eu sei quem que é o campo magnético. Fui eu que coloquei o campo magnético. Então eu venho aqui e olho e meço a uma hora, eu vou colocar aqui um detetor de partículas. Esse detetor de partículas pode ser simplesmente a parede, onde as partículas vão bater ali, vão se acumular, e eu vou enxergar onde que essas partículas estão batendo ali. Aí eu venho aqui e meço, né? Qual é o raio? O movimento delas. Então, eu venho e meço o raio. Então, isso aqui é a minha medida. Então, eu vou verificar aqui, ó. Vou medir esse cara. Quando eu meço o raio, quem que eu descubro? Determino a relação, né? A razão. Massa pela carga. Para a mesma carga, né? Aqui eu tenho ilustrado no desenho um M1 e um M2 para a mesma carga, partículas com uma carga igual à da outra, só com diferentes massas, né? Massa menor M1, massa M2 maior, porque R1 maior do que R2, R2 maior do que R1, né? Então, o Thomson, né? Ele usou um sisteminha desse daqui, tá? Com ou seja, né? Elétrons estavam pipocando lá, né? E ele viu exatamente esse fenômeno. E aí ele viu, ó, tem alguma coisa saindo lá, né? E esses caras que estão lá tem, ele avaliou, viu qual que era a carga desses caras, porque carga positiva vai para um lado, carga negativa vai para o outro lado, não é isso? Inverte o sentido da força, então carga positiva, né? V, no caso, V para baixo. V está descendo, B está para dentro, né? Perdão, B está para fora, né? A força magnética é para a esquerda, então ele desloca para a esquerda. Se a carga é negativa, opa, inverte tudo. A força vai no sentido contrário, então teria essa carga para o lado de lá. Então ele mediu essa relação massa por carga e descobriu que a carga era negativa, tá? Então isso daqui é usado também, por exemplo, né, em várias para determinar a carga, para espectrômetro, para fazer uma análise, né, que nem eu falei para vocês, né? Eu tenho um determinado composto e eu quero estudar o que que tem ali, né? Então, o que que eu faço? Eu pego, né, vaporizo ele, né, e faço ele passar por um sistema como esse. E aí eu meço, né, com o meu detetor, né, aqui de uma maneira, posso colocar, tem carga, então eu posso medir corrente elétrica. Então eu posso ver intensidades e fazer assim, ó, esse camarada que está chegando aqui tem tanto de carga, tem tanto de massa e tem tanto de intensidade. Esse camarada que está chegando um pouquinho para o lado, então é outra massa, mesma carga, certo? Então, se a corrente for menor, então eu sei que no meu composto que está ali tem muito mais elementos de massa M1 do que elementos de massa M2. Eu posso fazer uma proporção entre os dois e determinar a estequiometria, né? Então eu consigo fazer um montão de coisas, determinar quem que está lá. Claro, as massas hoje são todas tabeladas, né?
Então, se é um camarada desconhecido, eu vou lá, vaporizo ele, dependendo da massa, eu sei quem que está lá. Dependendo das relações entre as intensidades que eu vou medir aqui, das partículas que vão chegar aqui, o número de partículas que vão chegar aqui, eu ainda consigo determinar, ter uma ideia da estequiometria daquele composto. Então, química usa bastante isso, tá? Não é todo lugar que tem, esse é um equipamento relativamente caro, né? Mas ele é bastante poderoso. Joia? E aí, para encerrar esse capítulo, né, vale muito a pena a gente falar, já tem aqui no desenho, né, falar sobre o efeito Hall. Engenhoso o efeito Hall também, tá? Qual que é o objetivo do efeito Hall? Determinar a densidade volumétrica, tá? A densidade de portadores de carga densidade é quantos caras carregando carga tem ali no meu material. É um material condutor, é um material semicondutor, quantos elétrons por centímetro cúbico tem ali, né? Ou então, se for um semicondutor, quantas faltas de elétrons. Um semicondutor também pode ter falta de elétron, que a gente chama de lacuna, ou buraco, né? Então, você pode pensar em ter uma solução eletrolítica, que você pode ter mais cátions, né, do que ânions, ou você pode ter um balanço estequiométrico, né, entre os dois, né, de tal maneira que você também consegue determinar aqui, tá? Um desbalanço, não um balanço, um desbalanço estequiométrico, de tal maneira que você pode determinar aqui. Majoritariamente, você vai ter mais de um portador de carga negativa, ou você tem majoritariamente portadores de carga positiva do outro lado. Né? Então, você consegue determinar também a polaridade. Olha só, isso é super importante do ponto de vista, né, desenvolvimento, né, de um dispositivo, por exemplo, um de outro, tá? Então, vou usar esse desenho aqui para a gente ilustrar, tá? Então, aqui eu tenho uma bolachinha, né, um retângulozinho, né, do material que eu quero testar. O que é importante para mim são essas dimensões que estão aqui, ó. Então, eu vou colocar esse cara deitado, olhando de lado, tá? Então, a minha bolachinha, né? Caramba, que feio. Então, ele tem, né, uma espessura, né? Se você, vou seguir o livro de vocês lá, que é espessura do inglês thickness, né? E ele tem uma largura, tá? Que vou chamar de W, né? Então, a área, né? Essa área que está aqui, ela é o quê? Espessura, largura, tá? Então, eu estou interessado nesse cara que está aqui. Área. Então, de novo, tem uma corrente elétrica. Estou colocando aqui, ó, X tá aqui, né? O Y perpendicular à bolachinha, né? E o Z para cima. Tem um JX, ou seja, tem uma corrente elétrica
ao longo da direção X. Hugo, o que é J? J, né, é igual a corrente que está passando dividido pela área. Por que isso? Porque em alguns casos é mais conveniente a gente escrever o J, que é uma densidade de corrente, tá? Então, só para nome, tá? Vai ser tantos amperes por metro quadrado, é uma densidade. Não vamos preocupar com isso não, só o importante é a densidade de corrente, que é I por A, só que a gente já sabe, né? A área é Tzinho vezes W, né? Aí deixa isso aí, depois a gente substitui. Tá? Então, ele tem uma corrente. Então, vamos pensar a princípio que essa corrente é de partículas que tem carga positiva, né? Então, tem esses caras aqui com carga positiva Q. Chama essa carga aqui de Q. E aqui, eu vou, nessa região do espaço onde está essa minha bolachinha desse material, tem um campo magnético ao longo da direção Y. Então, a bolachinha está aqui, o campo magnético está, né, perpendicular. Então, a bolachinha está no plano XZ e o campo magnético está na direção perpendicular. Corrente elétrica significa cargas elétricas em movimento. Então, essas cargas elétricas aqui, elas têm uma velocidade VA ao longo da direção X. Se a corrente está ao longo da direção X, a velocidade deles aqui, né, está ao longo da direção X. Tanto é que eu poderia chamar de Vx. Eu vou chamar de VA, vamos continuar chamando de VA, tá? Beleza? Que é o velocidade de deriva das cargas elétricas, tá? Então, tem campo magnético? Tem. Tem campo magnético? Tem velocidade? Tem. Tem carga? Tem. Vai ter ação de uma força magnética. Então, vou ter aqui uma força magnética, que é Q, V, vetor, B, B. Então, em módulo, qual que vai ser a força magnética? A carga é Q, velocidade, chamando de VA. E o campo magnético, B. Né? Qual que é o ângulo entre a velocidade e o B? Como o B está na direção Y, o VA está ao longo da direção X, então o ângulo deles é 90 graus, π sobre 2. Seno de π sobre 2, 1 de novo. Então o módulo é dado por isso. Qual é a direção e sentido? Direção e sentido, regra da mão direita. VA para a direita, B entrando, força magnética está para cima. Aqui é a minha força magnética. Aqui para cima. Então, o que vai acontecer? Tem força elétrica? Por enquanto, não. Então, tem força magnética. O que vai acabar acontecendo? A força magnética para cima vai empurrar essas cargas que estão em movimento para cima. Então, as cargas magnéticas vão parar, as cargas elétricas vão parar aqui em cima. São cargas positivas, não é isso? Mas o material sempre ele é neutro. Se essas cargas positivas que estão se movimentando são deslocadas para cima, são empurradas para cima por causa da força magnética, ele, inicialmente neutro, pega as cargas positivas e joga para cima, e embaixo vai ficar o quê? Negativo. Então, aqui embaixo vai ficar negativo. Eita, o que acontece quando você separa, né? Guarda esse cara que está aqui. Guarda a corrente, vai guardando tudo. Outro desenho. Só para lembrar aqui, ó. Esse tamanho aqui é o que eu chamei de quê? De W. Né? Então, o que vai acabar acontecendo? A corrente está, né? Tá indo por aqui. Esse é o J ao longo da direção X. Então, as cargas positivas vão se acumular na borda de cima.
e as cargas negativas vão se acumular na borda de baixo. Portanto, vai ter o quê? Vai ter um campo elétrico, né? Vai ter um campo elétrico, vai aparecer um campo elétrico de cima para baixo. Se tem campo elétrico, tem, né? E aí, esse camarada aqui tem carga positiva. Então, deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda. Então, aqui vai ter campo elétrico. Então, a minha carga positiva agora, né? Vai sofrer a ação de uma, ela tem velocidade. Acabou a cor aqui, vamos usar. Tá vindo aqui, mas ela vai sofrer a ação também de uma força elétrica. Ah, peraí. Então, aqui vai ter também, para baixo, uma força elétrica. Enquanto que aqui em cima, a força era magnética. Então, vai ter uma força magnética empurrando ela para cima e uma força elétrica empurrando ela para baixo, né? Quem que vai ganhar a brincadeira? Na brincadeira, no final das contas, vai ficar no equilíbrio. As cargas separa mais, força magnética, vai separando até o quê? Atingir um campo elétrico que puxa para baixo. Então, vai separando, vai aumentando o campo elétrico vai aumentando, enquanto vai aumentando, quer dizer que a força magnética está ganhando a parada. Só que o campo, à medida que quanto mais separa, maior é o campo elétrico. Vai chegar um ponto que o campo elétrico equilibra, né? A força elétrica equilibra a força magnética. Então, no equilíbrio, igual lá no seletor de velocidade, a força magnética vai equilibrar a força elétrica. Força elétrica, quanto que é? É a carga vezes o campo elétrico. Ah, joia. Vamos juntar todo mundo que está aqui. Então, guardou esse cara que está aqui, né? Então, força magnética. Q, VA, B. Força elétrica. Q, E. Cortou. Igualzinho de seletor de velocidade, né? Então, daqui eu vou tirar aqui o meu campo elétrico. É igual a velocidade das cargas lá na corrente, vezes o campo magnético que eu coloquei. Agora eu vou voltar aqui, ó. J é igual a I pela área. Então vai ser I. Quem que é a área? W vezes T. E aí a pergunta é, quem é a corrente? Né? A corrente, a gente já calculou lá atrás, quando a gente estava calculando a corrente num fio. A corrente, ela é o quê? Olha aqui, ó. Corrente, só para melhorar esse cara. Então vai ser a densidade vezes a área vezes a carga vezes a velocidade. Aqui eu chamei de velocidade de deriva dele ali, né? No nosso caso lá é VA. Então, V a vezes a área vai ser igual a quê? Vezes a área. VA vai ser igual a corrente dividido por N, A e a carga, Q, né? Então, vamos copiar esse cara para lá.
Quem que é? I sobre A? J, né? Posso... Depois eu vou jogar de novo, né? A área aqui é... Vou deixar. I vai ser, então, igual, né? N, a densidade. Área, W, T. E esse cara é Q. Então, esse é o meu VA. Então, agora, esse VA... Vou substituir aqui. Então, o meu E, meu campo elétrico, vai ser VA, quem que é? Né? Vamos escrever VA. Né? Todo mundo que está ali, ó, vai estar no numerador, então. I, D, e embaixo vai estar N, W, T e a carga. Guarda esse cara que está ali. Agora, voltando aqui no meu desenho. Lateral. Se eu tenho carga positiva aqui, parte de cima, carga negativa embaixo, com campo elétrico aqui, então, entre os pontos, né, A e B, a gente tem o quê? Uma diferença de potencial elétrico. Né? Tantos volts, vai aparecer tantos volts. Né? E essa diferença de potencial elétrico, a gente sabe calcular, né? Então é menos aquela coisa, né? Menos a integral de E escalar um ds ou um dl, não importa, né? Aqui. Fazendo essa continha simples que tá aí, né? A gente já fez isso para capacitor, fizemos isso várias vezes, isso aqui simplesmente vai dar, né? A distância entre A e B, quanto que é? Esse cara aqui vai dar E, D, D a distância entre os pontos aqui, que é W. Joia? Então, bora lá, ó. Quanto que é a diferença de potencial elétrico? Opa. E, W. Quem que é E? Corrente. B, N, W, T, espessura, né? E a carga. Vezes agora W. Corto, corto. E vou reajeitar os termos. Aqui eu tenho N e Q. Então vou colocar aqui, ó. N, Q. Vezes quem que sobrou? Corrente, campo magnético. E aqui só sobrou quem? A espessura T. Esse cara que está aqui é chamado de coeficiente Hall. Chamado RH. E aí, então, o que eu faço? Então, chamando ele desse jeito, então, meu ΔV, minha diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, ele vai ser RH e B pela espessura. Tá? Então, o que eu faço?
que eu faço? Qual que é a minha experiência? A experiência é pegar aqui, né, um multímetro entre os pontos A e B, medir, né, delta V, variando B, tá? Então, eu vario B, posso variar a corrente também, tá? Ver o que que é mais fácil, tá? E aí, que gráfico que você vai fazer? A espessura do material tá definida, então você vai ter aqui, ó, delta V, a medida com multímetro, simples, né? Você pode variar o B ou pode variar a corrente. Se você fizer, né, variando, né, I e T, corrente constante, a espessura é constante, então esse camarada aqui vai ficar uma constante, vezes outra constante, vezes B, ou seja, isso daqui é uma reta. Corrente positiva, espessura positiva. O RH depende da densidade de carga e da carga, se a carga é positiva ou negativa. Então, o meu coeficiente angular vai depender, se é positivo ou negativo, da carga da partícula. Então, esse cara vai ser algo positivo, né? Coeficiente angular, né? Para carga positiva, ou isso aqui passando pelo zero, né? Vai ser algo negativo para carga negativa. Vamos colocar assim. Na verdade, o que eu vou medir vão ser, né, pontos aqui, diferentes Bs, seguindo a reta, para carga positiva. Diferentes pontos. Depois eu vou fazer um ajuste linear, né, no Origin ou no Excel, para carga negativa. Então, meço esses caras. Então, e aí depois eu faço um ajuste linear, né? Fazendo essa aqui, essa é a medida, eu determino quem. Quem que eu sei? Eu sei corrente, então eu vou, né, esse camarada que está aqui, então eu vou ter, né, delta V, todo mundo, ó. Vou fechar esse cara que está aqui, ó. Dá, né, o RH I sobre T, B. Eu sei corrente, eu sei espessura. Quem eu não sei, todo mundo que está aqui é o, né, é o meu coeficiente angular. Então, eu acabo determinando, se eu sei I, sei T, eu acabo determinando RH. Deixa eu melhorar isso. Quem que eu vou saber? Né? Então, mesma coisa que eu fiz lá antes. Né? Eu, né? Sei I, sei T, sei o B, eu meço, né? Para cada cara que está aqui. Eu meço delta V e determino RH. Se eu determino RH, quem que eu estou determinando? NQ. Que é, a gente sabe que aí descobriu-se mais tarde, né? Que é o quê? É 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, a nossa unidade de carga fundamental, né? Então, eu consigo determinar, né, que pode ser mais ou menos E, e aí, sabendo disso, eu descubro quanto eu tenho de portadores de carga lá.
E aí, e aí eu encerro o capítulo de hoje. Então, com a sacada muito boa, usando força magnética para a gente determinar parâmetros importantes, né? De materiais, tá? De materiais. Só para ter uma noção, né? Um exemplo disso aqui, nos últimos minutinhos. Se eu, vamos supor que eu tenha um óxido de zinco, e eu quero adicionar alumínio para esse cara, na estrutura dele. Ou seja, né, dopagem, processo de dopagem. O que que eu ganho com isso? Né? Então, como é que a gente escreve isso? Vamos usar, por exemplo, o Al2O3, alumina, né? Ou safira. E aí vamos substituir esse cara aqui na estrutura do óxido de zinco. Então, eu quero que o alumínio substitua o sítio do zinco. Então, eu vou ter 2 alumínios no sítio do zinco. Qual é a carga disso? Ah, vamos lá ver. O alumínio, né? Eita, alumínio, né? Ele tem estágio de oxidação 3. Mas a gente tem que checar. Vamos checar esse camarada que está aqui. O alumínio, na maior parte das vezes, né, 99,9% das vezes, ele está no estágio de oxidação 3+. O ferro, como falei para vocês na outra aula, varia o estágio de oxidação dele, então é 3. Então, o estágio de oxidação dele sendo 3+, substitui o zinco, que é quanto? Adicionar o zinco aqui. 2. Então, você substitui, né, um 3, né, substitui um 2 por um 3. Então, 3 menos 2 mais 1. Então, a gente ilustra isso daqui como uma bolinha, a carga positiva. Do lado de cá tem que ficar estequiométrico, né? Você tem 2 alumínios. E aí vai entrar em 3 oxigênios do alumínio, vão entrar no sítio do oxigênio e do óxido de zinco. Mas a estequiometria do óxido de zinco é 1 zinco para 1 oxigênio. Tem 3 oxigênios, 2 alumínios no sítio do zinco, então está faltando um camarada no sítio do zinco. Então, você tem uma vacância, uma falta de zinco. O zinco é estágio de oxidação 2+. A vacância é 0, está faltando 0. 0 menos 2, menos 0 menos mais 2, menos 2. A gente coloca aqui com 2 tracinhos, que são cargas negativas. Então, esse camarada do jeito que está aqui, ele está balanceado em carga. Você tem 2 cargas positivas e 2 cargas negativas do lado de cá, né? Então, aqui, né? 2E, e aqui você tem menos 2E. Então, dopar, colocar o alumínio no óxido de zinco, não muda o balanço de cargas elétricas. Só que, né, quando a gente pega o óxido de zinco com o alumínio substituindo os camarada que está ali, né, o zinco, tá, e a gente faz uma medida de efeito Hall, a gente vê que passa a ter uma condutividade majoritariamente dominada, né, majoritariamente de elétrons, que vem disso. Eu só consigo determinar isso, né, quando eu faço o efeito Hall. Então, peraí, então isso significa que, né, isso significa que essa é uma equação aqui, essa é uma equação de defeito, uma química de defeito, né? Defeito por quê? Porque o alumínio, ele está substituindo um zinco, né? O certo era ter lá, óxido de zinco. Aí, você, em alguns lugares, não vai ter zinco. Você vai ter um alumínio no lugar dele. Então, é um defeito. E outra, em alguns lugares, você vai ter a falta, a vacância de zinco. Então, isso aqui é uma equação estequiométrica de química de defeito. Então,
Se está balanceado, não tem que ter densidade de elétrons lá, né? Mas aí quando eu faço a medida, eu vejo. Então isso vai me ajudar a determinar que essa, a princípio, equação, né, não serve. Tem alguma coisa errada. Então podem ter outros processos que não o balanceamento estequiométrico de carga usual, deve ter alguma outra coisa que está acontecendo aqui no meio, e isso, né, vai me ajudar a entender todo o processo dinâmico de preparação desse material. Tá joia? Química de defeito é muito, muito interessante. Então, esse cara que está aqui ajuda a gente muito na química de defeito. Tá? Exemplos, eu não terminei. Então, se não serve, então qual que pode ser? Então, você vai ter 2 alumínios no sítio do zinco, carguinha positiva. 3 oxigênios no sítio do oxigênio, do óxido de zinco, mais uma vacância de zinco neutra. O que é? Esses elétrons que estão aqui, eles, né, saem para cá. Então, você tem uma vacância neutra, você tem uma vacância lá parado, e os 2 elétrons, agora sim, né, participam da condução. Mudam, né, N. Outra opção, ele está com uma ionização só. E aí esse cara... Olha isso. E aí, se é 2 vezes 2 elétrons, ou se é 1 elétron, a densidade para mim me ajuda, então eu consigo definir o que realmente está acontecendo aqui a partir da medida do efeito Hall. Legal? Bati em cima, hein? 22h40 hoje. Obrigado pela atenção de você, Aline. Pessoal que assistiu aí depois lá no YouTube, obrigado também por ter assistido até aqui. Bom descanso para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Hugo. Até amanhã. Boa Até noite. amanhã. Boa noite, bom descanso. Obrigada para você também.